Alguém gostaria de ler? Eu vou só voltar um pouquinho para a gente entender melhor. Está falando sobre obsessão, né? Sobre obsidiados e obsessores. Aí eu vou começar a partir daqui do eles, apesar de estar aqui no depois, mas eu vou começar do eles aqui. Ó. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. Vou ler novamente essa frase. Porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveria ser comedido nas promessas de melhoras imediatas no campo físico, e de modo algum deveriam formular julgamentos prematuros em cada caso. Porquanto, é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. E aí a gente vem para onde a gente parou. Depois de pequena pausa, continuou. Também. Pode falar. Você falou isso, eu achei interessante, olha só. Deixa eu ver aqui, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indescritível na esfera espiritual. Tudo bem, fica indescritível na esfera espiritual, mas a gente que na matéria também usufrui, porque a gente fica com mais paz, amor, a vida veio a vida de outro ângulo, a vida cor-de-rosa, vamos falar assim. É isso. O ganho é dos dois lados, porque não é só lá, é aqui também. Aqui nós sabemos a extensão do outro lado, é só isso. É exatamente assim que eu penso que quando você aprende no bem, quando você tem todo um esforço, né, para que o bem prevaleça, aquilo ali vai ficando impregnado na sua esfera espiritual e de tudo que está ao seu redor. Isso não vai ser destruído porque você vai passar por um corpo, por outro corpo, por outro corpo. Isso aí fica. Eu acho que a gente vai construindo, né, dia a dia esse bem, tanto lá quanto cá. Depois de pequena pausa, continuou. Também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Poxa, o que foi aqui? Ai, apertei no botão errado, peraí. Didi, você lembra em qual página estava? Silvio, você está me ouvindo? Estou. Não, a página que estava eu não lembro, não. Mas aqui, Vai quando subindo fala aí, dessa você questão... vai achar alguma. Enquanto você procura, essa coisa do entusiasmo exagerado em tudo, é tão interessante isso, né? A gente pensar que o equilíbrio, que o tal do caminho do meio, que é o certo mesmo, né? Porque às vezes a gente acha assim que a gente tem que viver na alegria intensa, ou então na felicidade intensa, ou alguns, né? Os depressivos na tristeza imensa, não sei o quê.
e ter o equilíbrio é tão interessante, né? De você ver a coisa sem colocar expectativas gigantescas, olhar a coisa como ela é, sem. A gente tem muita dificuldade, né? A gente coloca as nossas expectativas, ou às vezes, expectativas positivas ou negativas, né? Às vezes tem aquelas pessoas que tem um fato, X, tá ali, ponto. Aí a pessoa fala, mas vai dar errado, vai isso, vai aquilo. Aí a pessoa fica mal. Ou tem uma expectativa X, aí a pessoa é aquela que, não, vai dar certo, não sei o quê. E os dois lados são exagerados, né? E os dois lados impedem que você, às vezes, até viva a coisa com equilíbrio, né? Então, eu fico olhando isso. E tudo em exagero, realmente. É claro que a gente fala isso assim, mas é difícil, né? Mas parece mesmo que viver num equilíbrio, né? É tão difícil. É verdade. Se eu falar uma coisa rapidinho, essa coisa do equilíbrio é muito mal conduzida por nós mesmos, porque a gente acha que o caminho do meio é aquela coisa reta no meio. Mas como é que você vai saber o meio se você não conhece os extremos? Como você vai fazer isso? Você obrigatoriamente tem que conhecer os extremos superior e inferior para saber onde está o meio. Então você tem que passar. E uma coisa que eu tenho visto e interpretado, quando diz nosso caminhão do meio, isso é uma faixa. Como a onda não se propaga em linha reta, ela vai numa subida e descida constante, numa minhoquinha que sobe e desce. E assim é o nosso caminho. A gente segue o caminho do meio em termos de faixa, mas não exatamente o meio, porque é impossível para qualquer ser do universo andar no meio sem saber qual é o extremo de um lado e qual é o extremo do outro. Já conhece todos os casos? Indaguei. Todos, respondeu Alexandre sem hesitar. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo. Agravo nas provas necessárias. Considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei: gozará a jovem de proteção diferente? O instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa, além da morte. O que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente, será assediado por 1001 questões no curso de cada dia, e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça... Peraí, gente, desculpe, só um minuto. Você tem que... Perdão, pessoal, porque o cachorro se meteu ali no... Enfim.
Perdi. Vou no indubitavelmente, porque eu me perdi. Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e velando-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta a definição da maior percentagem de casos espirituais que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem, igualmente, os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há de se esperar o término de sua cegueira, a redenção da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância, que lhe oculta a compreensão da verdade. Pode falar. Assim, às vezes eu fico me perguntando, né, dessa questão do que está falando assim, né, da pessoa ficar satisfeita de estar nessa situação do obsediado, né, que ainda não saiu dessa situação de estar tendo um prazer, né, de fazer, talvez seja isso, né, o prazer de fazer o mal. Às vezes eu fico assim, me perguntando sobre isso. Primeiro, eu fico perguntando assim, não, porque acaba que no decorrer dos séculos e séculos e séculos aí de encarnações que a gente deve ter amealhado, né, pessoas que gostam da gente e pessoas que não gostam tanto da gente. Vamos lá, né? Essas pessoas que não gostam tanto da gente, que estejam, né, no outro lado e tudo, né? Como que a gente poderia, tudo bem, a gente não sabe quem é e tudo, aí eu fiquei imaginando assim, dessa oração para elas, né? Para essas pessoas que talvez a gente em algum momento tenha feito alguma coisa que às vezes a gente até faz e nem sabe, né? Que está magoando ou que está criando um problema para essa pessoa e que aquilo marca ela, né? Porque às vezes a gente faz mesmo, né, gente? A gente às vezes fala uma palavra que magoa e a pessoa carrega aquilo, e eu fico imaginando isso, como que é, orar por esses seres todos que, não no sentido, mas de perdão mesmo, de pedir perdão, não de perdoar, mas estou falando de pedir perdão para essas pessoas que porventura, em algum momento, a gente possa ter prejudicado, a gente possa ter causado dor, né, de alguma forma, e que elas, né, e ao mesmo tempo como a gente, eu acho interessante aquilo, né, da gente se desvencilhar das culpas, né, porque às vezes a gente realmente magoou, mas não houve intenção, ou éramos ignorantes. Então, fazer essa oração sem carregar culpas, né? E deixar que essa pessoa, né, cresça por ela lá, né, em outros momentos. É tão interessante a gente tentar se desvincular, não no sentido, mas se desvincular disso, né, de culpas, de medos, tudo isso, né, não sei. Fala, Jair. Pegando esse gancho que a Diva falou, é muito sensível, isso é muito profundo, porque o mal, a pessoa faz e não vê que é mal. Ela falou de uma pessoa que ela não gosta muito, aí ela faz aquilo, esse cara merece isso. Então, eles não se botam a carapuça de mal, ninguém.
Tu vê os alemães fizeram o que fizeram, os nazistas fizeram o que fizeram, mas eles acreditavam que estavam fazendo bem. E a mesma coisa, a gente está fazendo mal de uma pessoa e acredita que está fazendo bem, sabe? E aí tem uma coisa aqui que eu queria falar, que eu achei muito forte, tá? São 4 palavras, ó. Menores gestos e a maioria das vezes. O que acontece? Olha só. Adversários que lhe espreitam os menores gestos. Olha só, menores gestos. Gente, daquilo que o Silvio acabou de falar, a gente tenta andar na linha do meio, mas nós somos passivos de falhas. Então, essa linha do meio fica essas curvas, essa onda que ele falou. Porque o que acontece? Nós somos, e a maioria das vezes, então a gente vai para o lado esquerdo e chama, volta para o lado direito. E assim vai ser da nossa vida, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas nós temos a influência. E essas influências, eles ficam querendo, principalmente como a gente está, tá? Querendo ou não querendo, não adianta que nós somos um ponto fora da curva, não somos. Nós somos assediados muito, porque eu me identifico muito com esse grupo faz um trabalho lindo, que a gente não tem nem a dimensão do que está. Eu não tenho a dimensão, mas eu sinto alguma coisa, entendeu? Então, nós somos assediados para, na hora que dos menores gestos, agora eu vou ter que fazer isso, preguiça, isso e aquilo, e o computador que não funciona, e assim sucessivamente. Mas a gente tem a boa vontade de querer vencer. É só isso. Quando a Diva estava falando sobre essa coisa do perdão, né? Do perdão e da culpa, né? Me veio à mente a oração do Ho Oponopono, né? Acho que todo mundo aqui deve conhecer, que é justamente você falar com o Divino Criador para que essa culpa seja eliminada, né, do nosso ser, e principalmente o perdão, perdoar as nossas falhas, né, nós mesmos perdoarmos e perdoar e aquelas pessoas também também perdoem o que fizemos com elas, né, até coisas que a gente nem sabe, como a Diva mesma falou, coisas que às vezes a gente fala e que bate noutra pessoa de uma forma diferente, que ela sente de uma forma diferente, ou por estar mais sensível, ou por qualquer coisa que seja, ou por falhas grandes mesmo que tenhamos cometido. E me veio a oração do Ho Oponopono, que é muito interessante de fazer. Quem quiser tentar, tem, acho que disponível no YouTube, com várias pessoas fazendo. É bem legal. Pode falar, Jair. Justamente o foco dela é esse, é uma oração poderosa. Inclusive, na primeira parte dela, eu já fiz muito tempo só naquela primeira parte, porque existe uma coisa muito interessante, tá? Veja aquela oração que o Silvio botou. Nós somos na matéria, então nós estamos tapados, tá? Então, o que acontece? Eles falam assim, ó, os encarnados são muito tapados, eles são muito dispersos. Eles não têm poder de concentração, em virtude da nossa situação na matéria, tá? Não é nada demais. Então, geralmente, as preces, eles botam aquela palavra assim, forte no início, porque depois você vai perdendo o ímpeto. Então, o maior forte, vamos falar assim, a maior força da oração, geralmente os espíritos se concentram na primeira estrofe. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu de estar desdobrado e fazer a oração de São Francisco. Eu queria fazer a oração de São Francisco todo, e vinha uma coisa na minha cabeça, porque eu falo assim, como é que começa a oração de São Francisco? Agora até me fugiu na cabeça. Senhor, fazei-me instrumento de vossa vontade. É só isso, Senhor, fazei-me de mim, só isso. Porque quando você fala, Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa vontade, o resto tudo vem. Essa nossa vontade é aquilo tudo. Só que a gente precisa ficar falando isso pela matéria. Então, quando você pega, Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa vontade, aquilo que uma vez o Sibélio falou, do seu interior, cobre tudo, toda essa parte. Então, por exemplo, essa oração que o Silvio falou aí, que eu falei de manhã, que veio italiano, era só aquilo. O resto são coisas mais para a gente mesmo. Então, essa pouco, não me lembro mais o nome dessa palavra,
É a primeira estrofe que isso eu me lembra, que eu fiz muito nela. Esse tudo que eu estou falando foi esse conhecimento que eu tive do outro lado desdobrado, senão eu não saberia nada disso, tá? Seria tapado como todos nós. É só isso. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer, senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. A jovem que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço, e não obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que seus amigos do nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é que a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsidiados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias, e em companhia do instrutor, penetrei, sumamente interessado, o conhecido recinto. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa, reuniam-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais, e os obsidiados em tratamento. Os enfermos, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços, irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. E, por último, observamos a jovem a que Alexandre se referia, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava presença em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si, com grande interesse, e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Seguia-lhes atentamente a movimentação, quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos do nosso plano, para os quais olharam os obsessores, com certo receio. São nossos intérpretes, são nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras, exclamou Alexandre, elucidando. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem do entendimento direto com os instrutores da nossa esfera, ali presentes, ouvi o meu orientador explicar.
já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. As criaturas desencarnadas, que se congregavam ali em dolorosa perturbação, retificaram, de algum modo, a linguagem que lhe era própria, ao avistarem os dois missionários. Verifiquei que, pela modificação à vida, que ambos eram já conhecidos de todos. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros. Estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. Não sei o que desejam esses ministros, respondeu o interlocutor, algo irônico, porque, afinal de contas, conselho e água dão-se a quem pede. Parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos até o esquecimento de nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Palavras o vento leva, aduziu o outro.